Seja bem-vindo. Olha, gente, a gente já começa falando de um caso aí envolvendo a influenciadora e o influenciador a Clara Maia e o André Coelho, tá? Para você que não se lembra dos dois, eles já participaram do Power Couple, se eu não me engano, na Record, fizeram De Férias com Ex, enfim, são influenciadores conhecidos. Mas se você não os conhece, não faz mal, tá? Porque eles decidiram mandar ali os pitbulls deles para um hotel de pets, né? Devido à mudança de comportamento dos animais que se tornaram, palavras deles, esquisitos e perigosos, tá? E eu acho que melhor do que explicar para você é a gente trazer para você aqui a imagem. Só que entenda, o casal acabou de se tornar há pouco tempo pai de gêmeos. Então imagina você ter um pitbull desse com os gêmeos e os pitbulls, né? Fazerem algo aí pra cima dos filhos, pensa se a tragédia que poderia acontecer. Aí tem um vídeo da Clara, nós vamos assistir e nós vamos comentando aqui pra entender onde ela quer chegar. Vamos lá. Eu podia ir pra qualquer outro caminho, falar qualquer coisa pra vocês aqui, não contar a verdade, mas entrar naquilo que eu falo pra vocês, que falar de Deus é fácil, difícil é agradar a Deus, verdadeiramente. Então, eu acho que a pior verdade é sempre o melhor caminho, porque eu não vejo outra opção, né? Quando a gente conta mentira ou engana ou esconde, acaba que a gente se afasta um pouco do nosso propósito e enfim, né? Não faz sentido. Então, eu sei que muita gente vai julgar e vai ter opiniões, até porque eu já tive desse lado também, né? De achar muito surreal isso. Mas quando é com a gente, quando a gente tem responsabilidade sobre a vida dos outros, muda um pouco o cenário. E a gente tentou buscar soluções, entender o que estava acontecendo, só que foi aquilo que eu conversei com vocês nessas últimas semanas, né? Parece que a vida adulta é uma avalanche de coisas, assim, e aí, enfim, um acontecimento em cima do outro, até que a opção segura que a gente pensou foi de botar eles num canil aqui em casa, só que eu não quero que eles tenham uma vida presa num canil. Cachorros que conviveram com a gente a vida toda livre, sabe? E, enfim, a gente levou eles pro hotel porque estamos colocando energia solar e enfim, né? Ao invés de eles ficarem presos no canil, a gente levou eles pro hotel, que é um lugar que eles amam e que a gente confia. A gente conhece o Luiz há anos e anos, né? Ele cuidou da Titinha desde os 6 meses dela. Então, eles amam estar lá. Eles têm um espaço gigantesco. Eu falei, bom, vamos deixar eles lá pra gente encontrar uma solução. Só que eu não quero trazer eles pra cá pra deixar eles presos, entendeu? E ao mesmo tempo, é o que eu falei, muito entre sai de gente agora. A gente tem muitos funcionários. E não tava seguro. E eu não posso expor as pessoas a possíveis acidentes com cachorros muito grandes e muito fortes. E eu acho que esses acidentes, essas fatalidades que acontecem, elas acontecem porque os sinais são ignorados. Eu não posso correr risco de colocar as pessoas em perigo, porque se fosse eu e o André só, a gente já assumiu muitos riscos, né? Eu já separei briga do Tibau, um cachorro de rua, né? Tomei 5 pontos, levei milhões de vacinas, 12 vacinas. Enquanto era só a gente que corria risco, era uma escolha nossa. Mas de uns tempos pra cá, os comportamentos estão ficando esquisitos com o todo, não só com animais. Então, repara, né, gente? Ela tá sentindo muito e o choro dela é porque ela tá tendo que se desfazer de animais que ela
né, tinha uma certa convivência. É só você pegar aí um exemplo na sua casa, você que tem um cachorro, um gato, pensa que se você de repente começa a observar um comportamento ali diferente no seu bichinho e você precisa de fato se desfazer dele. Como é que você vai se sentir? De fato vai ficar muito mal. Até porque não se trata especificamente da raça do cachorro, mas sim sobre o afeto e o sentimento que você nutriu por esse animal ao longo dos anos. Então é uma decisão de fato muito difícil, mas observem, ela está tomando essa decisão baseada em sinais que os bichos, que os animais estão dando para ela, não é? Agora, a dor faz parte. Nada na nossa vida, nenhuma decisão que a gente toma acaba sendo fácil, porque se fosse fácil, não seria a vida, né? Porque a vida é difícil. Seja de uma pessoa milionária, rica, seja de uma pessoa pobre, que não tem nada. A vida é difícil para todos, porque cada um, dentro da sua realidade, vive em problemas das quais a gente não conhece, né? Tem gente que fala, não, rico não tem problema. Gente, rico tem problema. Vocês verem a quantidade de gente rica que tem problema de dependência química, é absurda. Tá? Então, assim, então você tem um cenário de problema na vida de um rico e você tem um cenário de um problema na vida do pobre. Os dois estão com problemas. Porque eu já volto a dizer, eu sempre falo isso aqui, não é o dinheiro que faz você ter mais ou menos problemas. E a gente está falando aqui de uma moça que tem dinheiro, ela poderia construir um espaço bem bacana ali para os animais, mas ela não quer manter eles presos. Ela quer que eles fiquem soltos. Como é que você deixa os filhos, os animais soltos com os filhos que ela passa a ter agora, os gêmeos? Aliás, ela tá grávida de mais 2 gêmeos também, né? Vão ser 4 aí, se eu não me engano. Então, assim, realmente é uma decisão difícil, mas necessária. E que bom que ela tomou a tempo, né? De que algo pior pudesse acontecer ali. Como ela mesma disse, tem muita gente trabalhando ali na casa deles e tal, e ela não quer expor ninguém a nenhum tipo de risco aí por conta desse comportamento que ela mesma classificou como esquisito dos animais aí, tá bom? Vamos explicar mais sobre ela. Ela é mãe de gêmeos, tá? E ela tá grávida de mais 2 filhos aí, ela relatou que acidentes domésticos estavam ali mais frequentes com os animais, né? Especialmente ali com um aumento de circulação de pessoas na casa deles, que, se eu não me engano, é lá em Brasília, inclusive, tá, gente? Então, por isso, ela decidiu tomar essa decisão. Emocionada, como a gente viu no vídeo, ela explicou que essa atitude dela foi decidida para evitar riscos aos bebês e outras pessoas, só que ainda ela não conseguiu pensar numa solução definitiva para o destino desses animais, para o destino desses filhos, filhos afetivos que ela construiu ao longo dos últimos anos. Ela destacou que não queria mantê-los presos lá na casa dela, optando, portanto, por deixar eles aí nesses hotéis aí de cães, que eles já estavam acostumados. Ela até fala o nome do rapaz aí, dono lá do canil, enfim, do canil não, do hotelzinho de cachorro e tal. Bom, qual a sua opinião sobre esse caso? Quero saber